desta palavra, levante a mão e glorifique o nome maravilhoso do nosso Deus que vive e que reina para todo sempre. E é nessa noite, meus irmãos, baseado sobre tudo isto que nós temos lido, que nós transmitiremos uma rápida reflexão baseado nesta maravilhosa e gloriosa palavra. Deus fala, Deus lembra e Deus certamente também abençoa em toda a finalização. Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, em um determinado episódio da Bíblia Sagrada, ele se arrependeu de ter criado o ser humano depois que criou Adão, criou Eva, criou toda a natureza. Mas o próprio Deus, conversando depois com a Trindade, ele chegou à conclusão: arrependo-me de ter criado o ser humano na face deste planeta Terra. E desse arrependimento do próprio Deus, de uma certa maneira, Deus querendo explicar em tudo que Deus ele havia construído, em tudo que Deus havia ali transmitido a sua confiança, havia edificado, havia realizado, ele fez questão de mesmo assim fazer um rastreamento com o seu olhar na terra e ver se haveria pelo menos uma pessoa em quem ele achasse graça. E destas pessoas que Deus ele certamente olhou, ele identificou um homem cujo nome se chamava Noé, que era justo diante de todos aqueles pecadores que se encontravam ali na época de Noé. E Deus começa a conversar com Noé e a dizer para ele: Noé, eu tenho visto na sua pessoa uma ótima qualidade de graça, que eu vi você que é um homem justo, tanto você como também a sua família. Vamos fazer o seguinte, Noé, eu faço um concerto, eu faço uma aliança e faço um juramento com você. Construa uma arca para que você, toda a sua família e os animais que eu mandar, eles possam ir para a arca, a qual certamente eu hei de mandar um dilúvio, e quem estiver dentro desta arca vai ser salvo, vai ser liberto da chuva que há de vir, tanto de cima como de baixo. E Noé, diz a Bíblia, que ele leva pelo menos ali um século, ou seja, 100 anos, para construir aquela arca, ao qual a Bíblia vai nos mostrar e vai nos dizer acerca de toda a sua dimensão, de toda a sua metragem. Ele constrói a arca de madeira, uma madeira certamente muito resistente, aonde aquela arca que leva pelo menos 100 anos, um século para ali, ela ser construída, Noé ele constrói ela com a seguinte dimensão: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. 100 anos para construir, 100 anos finalizou. E agora Deus disse para Noé: construiu, construí, Senhor. Terminou, terminei. Então entre para dentro da arca. Que todas as pessoas que você pregou, que você esteve transmitindo acerca do meu juízo, que esteve transmitindo acerca da minha palavra e da minha bondade, elas não terão oportunidade. Entra você, Noé, junto com a sua família, e entra também os animais. E aquela multidão de animal entra na arca e todos ali começam a se concentrar, e a porta da arca começa a se fechar naquele momento, meus irmãos. Ou seja, a Bíblia diz que o próprio Deus começa falando com Noé. Lá na frente, Deus ele lembra de Noé, e lá na frente o próprio Deus começa a abençoar ao próprio Noé naquela ocasião. O que eu quero dizer baseado nisto é que o próprio Noé fica pelo menos durante um ano dentro daquela arca. Imagine, meus irmãos, ali a arca que Noé construiu também não era algo fácil, porque quando ele entra dentro daquela arca, a chuva começa de cima para baixo, ou seja, a mortandade continua, as mortes começam ali, e as pessoas começam a bater na porta da arca e dizer: Noé, abra por favor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, Noé. E Noé diz: não tem como, porque não sou eu quem tem a chave desta arca, quem tem a chave da arca é o próprio Deus Jeová, o Todo-Poderoso, que já fechou a porta e já não tem como mais. Um ano Noé ele
fica ali. Imagine, meus irmãos, não era tarefa fácil também ficar dentro daquela arca que Noé lhe havia construído. Sabe por quê? Mas pastor Erasmo, lá fora no dilúvio também não era pior? É claro que sim. Mas dentro da arca também não era brincadeira. Porque imagine, meus irmãos, você está ali com algumas pessoas ali que certamente às vezes te azucrinam o juízo. Pessoas ali que tentam comer o seu juízo de um dia para o outro, ou seja, a família dele. Ou seja, imagine você estando ali com os animais, ou seja, o mau odor que estava através, quem sabe, da urina, quem sabe ali do odor forte de todas as fezes daqueles animais, e imagine o trabalho que eles estariam tendo que ter todos os dias para tirar as fezes daqueles animais. Segundo o estudo que foi feito, pelo menos em toda aquela ocasião, todos os dias, era preciso, pela quantidade de animais que estavam dentro da arca que Noé havia construído, segundo o estudo que foi feito, todos os dias eles tinham que ter pelo menos 16 horas braçais, para pelo menos tirar todas aquelas fezes, todos aqueles excrementos. Então não era fácil, não era brincadeira, mas quando eles olhavam lá para o lado de fora, eles pensavam, aqui na arca ainda é muito melhor, aqui na arca ainda é muito melhor de estar aqui do que lá fora morrendo naquele dilúvio complicado. E nesse texto que nesta noite nós lemos, trata-se a respeito do processo que Deus ele transmite para Noé, do começo, do meio e do fim. O que eu quero dizer com tudo isto, meus irmãos, é que esta arca certamente simboliza, por que não dizer, os momentos difíceis, as crises que nós passamos, o nosso esforço dentro da arca, por que não dizer, dentro deste mundo em que estamos vivendo, em meio a esse caos que este planeta Terra está apresentando. Mas a palavra do Senhor que vem a mim, que vem a você, é o seguinte: continue neste processo, continue nesta dificuldade, continue nesta arca de tanta adversidade que você está passando, porque no final a bênção vai chegar, a vitória vai te alcançar, e lá na frente o nome do Senhor ele há de ser glorificado para todo sempre. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique o nome maravilhoso do Senhor. Aleluia! Não é à toa que acerca desta palavra nós vemos aqui a grande e gloriosa importância da parte do nosso Deus. E no texto que nós lemos no capítulo de número 7 do livro de Gênesis, no versículo de número 1, a Bíblia diz: e disse Deus a Noé, ou seja, e falou Deus a Noé. E nessa noite o que eu quero lhes dizer é que o nosso Deus, meus irmãos, ele não é um Deus mudo, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se comunica, ele é um Deus que transmite o seu propósito e transmite a sua maravilhosa e gloriosa palavra. Mas pastor Erasmo, como é que o nosso Deus ele fala? Deus ele fala de inúmeras formas, Deus ele fala de inúmeras maneiras que inúmeras vezes nós não paramos para analisar quando é Deus que está falando. Deus ele fala através da natureza, através de um passarinho, através de um animal. Deus ele fala através dos acontecimentos. Deus ele fala através de uma pessoa, através até mesmo de um ímpio que você não dê às vezes o crédito devido. Deus está às vezes usando a boca dele para falar com você algo que somente você sabe o que está lá dentro do seu coração. Mas como é que Deus fala também, pastor Erasmo? Deus ele fala dentro da igreja, Deus ele fala lá dentro da sua casa, quando você está fazendo lá as coisas do dia a dia, os afazeres domésticos, que você está louvando a Deus, e lá no íntimo Deus está falando com você, suprindo ali a tua necessidade e dizendo: meu servo, minha serva, continue a me louvar, porque eu digo para você que eu vou te dar a vitória devida nesse processo e que você certamente está passando. Deus ele fala nessa noite através dos louvores, através da sua palavra, mas Deus ele sempre fala conosco. Meus irmãos, é algo
tão lindo, é algo tão glorioso ver-o trabalhar através da voz do nosso Deus, que se existe uma coisa que eu posso dizer com a plena certeza que é algo que me agoniza, é quando eu não consigo ter a percepção que Deus está falando. Eu tenho por mim que uma repreensão do nosso Deus e um puxão de orelha do nosso Deus é muito melhor do que o silêncio do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a Bíblia Sagrada vai mostrar que Deus ele fica por pelo menos 4 séculos, pelo menos 400 anos, sem falar com a raça humana, sem falar com cada um dos seres humanos daquela época, entre o Antigo e o Novo Testamento. Já parou para imaginar Deus olhando lá do céu para a terra, vendo que a humanidade não está obedecendo a Deus, não está andando conforme os seus caminhos e conforme as suas palavras, e Deus ele chegar à conclusão que não vale a pena ficar pelo menos 400 anos sem falar com o ser humano, é algo doloroso demais, meus irmãos. Você fica inúmeras vezes, quem sabe, um mês, um dia, uma semana sem ouvir o próprio Deus falar, você já fica na agonia. Imagine você ficar 400 anos sem ouvir o próprio Deus falar na face do planeta Terra. 400 anos se passaram, e o que foi que aconteceu? Deus ele quebrou o jejum de 400 anos lá no Rio Jordão, quando um dia João Batista ele se encontrava lá batizando todas aquelas pessoas no Rio Jordão. E enquanto ele batizava um, batizava outro, batizava daqui, batizava acolá, em torno de cada dia 5.000 pessoas, um dia ele vê um ser totalmente diferenciado, ou seja, o próprio Jesus de Nazaré. E como João ele pregava, dizendo para aquele povo: raça de víboras, ou raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Naquele dia, o povo, quem sabe, pergunta para João: e aí, João, que cobra, que víbora é essa aí, que serpente é esta? E ele diz: este aí não é cobra não, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Jesus que eu vos disse, que eu vos batizo com água, mas virá um atrás de mim, o qual certamente vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João batiza Jesus, e naquele momento a presença da Santíssima Trindade se encontra ali, através do Filho que está se batizando, através do Espírito Santo que desce sobre Jesus como pomba, como uma pomba ali em forma corpórea, e também do outro lado está a voz de Deus bradando, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem certamente eu tenho prazer. Deus quebrando um jejum de 400 anos sem falar com a natureza humana, agora ele estava falando naquele momento, no batismo do Rio Jordão. E nessa noite o que eu quero te dizer é o seguinte: pastor Erasmo, faz tempo que eu não ouço Deus falar. Então assim diz o Senhor para a minha vida e para a sua vida. Qual é o processo que você está passando, simbolizando esta arca da adversidade? Está difícil, não está, meu servo? Está difícil, não está, minha serva? Mas assim diz o Senhor para mim e para você: passe por este processo, porque eu estou falando contigo que você vai ser mais que vencedor, que você será mais que vencedora. Levante a mão e vem comigo no glória. Levante a mão e vem comigo na adoração ao nome do Senhor. Deus ele fala, mas em segundo lugar a Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 8 e o versículo de número 1, que Deus ele também lembra. Mas pastor Erasmo, Deus na sua infinita grandiosidade que ele tem, na sua infinita misericórdia, será possível que Deus ele se esqueça de alguma coisa? Não, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita e composta em uma linguagem totalmente humana ao mesmo tempo. A palavra é de Deus, mas a linguagem ela foi escrita em uma linguagem humana. Do mesmo jeito, quando você
lê na Bíblia ou ouve alguém falar sobre que Deus, ele se arrependeu. Não. Ou seja, isso significa que é uma conotação humana para que o povo da época e todos nós pudéssemos entender como se fosse uma espécie de um atributo de Deus. Mas quando a Bíblia diz que Deus, ele lembrou-se de Noé, significa que o nosso Deus, ele estabeleceu um tempo para trabalhar na própria vida de Noé. E lembrou-se Deus de Noé significa que o nosso Deus, ele possui ali um espaço de tempo para começar a trabalhar de maneira impactante na vida do próprio Noé. E significa, meus irmãos, que quando Deus, ele lembrou de Noé, Noé já estava ali, por que não dizer, tendo um momento glorioso para ter aquela experiência impactante da arca, a qual ele havia construído. E quando nós lemos pelas páginas da Bíblia Sagrada acerca da lembrança, significa que o nosso Deus, ele sempre tem o tempo necessário para trabalhar em nossas vidas. A Bíblia Sagrada vai dizer, baseado neste texto, no livro de Gênesis, capítulo de número 30, e o versículo de número 22, que Deus, ele lembrou-se de Raquel, a qual ela era certamente estéril, e Deus lembra dela do tempo necessário de Deus para que ela pudesse engravidar e pudesse ali certamente dar descendentes para o seu marido. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo de número 24, que Deus lembrou-se do seu povo enquanto o povo estava ali clamando e buscando ao Senhor lá na terra do Egito, para que eles pudessem ter o devido e um determinado livramento. E Deus lembrou-se do seu povo quando manda Moisés para dar a liberdade de toda aquela escravidão da terra do Egito. Mas a Bíblia também diz que no capítulo de número 2 de primeiro livro do Samuel, que Deus, ele lembrou-se de Ana quando abriu a sua madre. Ela era estéril, mas o próprio Deus lembrou-se de Ana, transmitindo a ela o beneplácito e a virtude para que ela concedesse ali filhos e desse filhos ali para o seu esposo chamado Eucana. Mas nessa noite a Bíblia está dizendo, e a palavra do Senhor está dizendo, que Ele está lembrando de mim e que Ele está lembrando de você. E esta lembrança não é porque Ele esqueceu, é porque Ele está dizendo para mim, está dizendo para você, meu servo ou minha serva, é chegada a hora, é chegado o meu tempo de eu começar a transmitir a vitória que você está precisando. E lembrou-se Deus de todos nós, porque o nosso Deus, ele se lembra e tem o tempo devido para começar a me abençoar e começar a te abençoar. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra um exemplo lindo e um exemplo glorioso, maravilhoso, quando trata-se a respeito de um personagem bíblico, que ele mesmo fez questão de pedir a lembrança para o nosso Deus. E quem foi este personagem, pastor Erasmo? Foi o próprio rei Ezequias. Ezequias, quando ele entra no reinado de Judá, o povo está na idolatria, diante de toda aquela nação de Judá. Ou seja, os reis anteriores não fizeram questão de acabar, de banir com a idolatria daquele lugar. O rei Ezequias entrou, a primeira coisa que ele fez foi acabar com a idolatria. Começou a organizar a festa da Páscoa, começou a organizar a adoração, o culto de adoração ao nome do Senhor, começou a acabar com os inimigos daquelas regiões que estavam ali contra o povo de Deus. Mas chegou um momento em que Deus mandou do palácio do rei Ezequias um homem cujo nome se chamava o profeta Isaías. Isaías chega e diz: pois não, profeta, pode dizer, é alguma palavra do Senhor? Sim, é chegado o tempo, rei Ezequias, em que você tem que organizar e colocar em ordem toda a tua casa, porque você vai morrer, você vai passar para a eternidade. Está dita, está transmitida, está dado o recado. Essa é a mensagem e a palavra do Senhor. Tchau, fui embora. E ele vai embora, sai dali da porta daquele quarto de Ezequias. Ezequias não perde tempo. Sabe o que ele faz? Ele estava enfermo, vira o seu rosto para a parede e
começa a fazer uma oração ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos céus, Deus da terra e de todo esse universo, lembra-te de mim, Senhor, que tenho feito tanta coisa boa no reinado de Judá. Lembra-te, Senhor, de que tenho restaurado o culto de adoração ao nome do Senhor. Lembra-te, Senhor, de mim, de que tantas coisas boas eu tenho feito. Veja o crédito que eu tenho aí na eternidade contigo. E o próprio Deus não suporta e começa a falar do pátio ali, de todo o palácio de Ezequias, e diz para Isaías: ô Isaías, pois não, meu Senhor, volta lá para o quarto de Ezequias. Tá bom, Senhor, ele já morreu, já bateu a caçuleta, já foi para Pindaíba. O que foi que aconteceu com ele? Já bateu as botas, como diz o ditado popular? Não, volta lá, porque eu tenho me lembrado de tudo que ele tem feito, e ainda eu vou dar a ele mais 15 anos de vida, e o meu nome há de ser louvado e glorificado. E nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o nosso Deus, ele tem se lembrado de você, de tudo que você tem feito de bom e do melhor para várias pessoas, para a sua família, e você está nesta arca da agonia, nesta arca da adversidade, passando por este processo, e a sua oração está sendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim que eu tenho buscado ao Senhor, lembra-te de mim que eu tenho te louvado nos momentos difíceis, lembra-te de mim nos momentos em que eu tenho buscado ao Senhor pelas madrugadas, lembra-te de mim de tantas coisas boas que eu tenho feito, com um coração justo, sincero e arrependido diante do Senhor. E Deus, nesta noite, está dizendo para mim, para você, meu servo e minha serva: eu me lembro de tudo que você tem feito, e vou te abençoar, porque o meu tempo é chegado na tua vida. Mas, pastor Erasmo, parece que o tempo, ele está se atrasando. Não, senhor e não, senhora, porque o relógio da eternidade, o relógio da providência de Deus, ele não atrasa, ele não adianta, ele sempre chega na hora certa, é sempre no momento certo, e é chegada a hora de ele começar a te abençoar. Então, em nome de Jesus, levante a sua mão e comece a adorar ao Senhor pelo tempo que ele já estabeleceu na sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus fala, Deus lembra, e Deus, ele também abençoa. Deus, ele não faz a obra por incompleto, não. Ele sempre faz a obra por completo. Na escola nós aprendemos que uma redação, quando vai ser escrita, ela tem que ser iniciada pelo começo, tem o meio e tem o fim. Deus também é da mesma maneira. Deus fala, é o início. Deus lembra, é o meio. Mas ele também abençoa, dando a finalização e dando a conclusão da bênção que todos nós precisamos. Se nós parássemos para analisar tantos personagens da Bíblia Sagrada que certamente foram abençoados por Deus, nós passaríamos aqui a noite, passaríamos um mês, passaríamos um ano contando acerca de personagens que foram tremendamente abençoados pelo nosso Deus. Diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, que Deus, ele começa a chegar para Abraão naquela época e diz: Abraão, sai da tua terra e saia da tua parentela e vai para uma terra qual eu certamente hei de te mostrar. E ele pega tudo e vai para a terra que o Senhor havia estabelecido para ele. Ele sai, chega um momento em que ele está ali sacrificando, perto de sacrificar o seu filho Isaque, e no momento em que ele está perto de sacrificar o seu filho Isaque, Deus, ele diz: Abraão, não faça tal coisa, porque agora vejo que você está temendo a mim mais do que nunca, pois agora, Abraão, eu estou jurando que eu vou te abençoar. E no capítulo 24 do livro de Gênesis, a Bíblia diz uma coisa linda: e havendo abençoado Deus a Abraão em tudo. Ou seja, Abraão, ele foi tremendamente abençoado em todas as áreas em que ele estava necessitando. Era a área financeira, ele era abençoado. Era a área espiritual, ele era abençoado. Era a área familiar, agora ele tinha o seu filho e tinha mais filhos, ele estava tremendamente abençoado. Era todas as
as áreas em que ele mais ou menos imaginasse, ele estava abençoado e estava suprido por completo. E havendo Deus abençoado a Abraão em tudo, ou seja, o nosso Deus, ele quer nos abençoar em todas as áreas que nós todos devemos parar para imaginar, seja na área física, na área emocional e principalmente na área espiritual. Deus, ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Se eu parar e perguntar para você, conta pelo menos uma bênção, meu irmão, conta pelo menos uma bênção, minha irmã, conta pelo menos uma bênção, igreja santa e militante do Senhor, eu creio que você teria não somente uma, mas várias e inúmeras bênçãos da parte do nosso Deus, para que você pudesse estar transmitindo e estar contando aqui nessa noite. Eu pelo menos tenho uma bênção para transmitir para a igreja santa do Senhor, daquilo que Deus, ele tem feito em toda a minha vida, em todos esses anos em que eu sirvo de maneira alegre o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Pode parecer algo certamente tão simples, mas eu sei que lá na eternidade os anjos estão alegres e estão batendo palmas. Eu me lembro, meus irmãos, de um testemunho, de uma experiência e uma bênção ao mesmo tempo, que um dia aconteceu comigo e que certamente vai edificar toda a igreja do Senhor. Uma das coisas mais interessantes que eu considero como uma bênção da parte do nosso Deus. Um dia eu estava na minha cidade. Eu tinha ali em torno dos meus 16 a 17 anos de idade. E eu estava lá na minha escola fazendo o ensino médio. Ali, mais precisamente, o segundo ou terceiro ano ali do ensino médio. E enquanto eu estava ali, eu não estava perdendo tempo. Estava ali falando do amor de Deus, estava evangelizando. E no momento em que eu estava fazendo isso, aquilo ficou semeado, aquilo ficou marcado. Saí do ensino médio, terminei toda a escola naquela época, terminei todos os estudos. E o que foi que aconteceu? Um dia eu recebi um convite para ir no hospital para visitar um jovem. E no momento em que eu estava com outro obreiro, eu era um auxiliar ainda, era um cooperador ainda, e fui junto com um evangelista. Aí chegamos lá no hospital, fomos até o apartamento, até o quarto, aonde estava aquele jovem que era o sobrinho de uma irmã da nossa igreja. E no momento em que eu fui lá naquele quarto, o jovem olhou para mim. Eu não reconheci naquele momento, mas o jovem olhou para mim e começou a dizer para a tia, apontou o dedo para mim e começou a dizer para a tia dele: tia, eu lembro desse jovem. Esse jovem estava lá na escola falando do amor de Deus. Esse jovem é um jovem de fé. E nós ficamos contentes, ficamos alegres ali. E ali oramos por ele, abençoamos ele e saímos dali. Dias depois recebi uma notícia ao mesmo tempo ruim, mas ao mesmo tempo boa. Mas pastor Erasmo, que maluquice é essa? De uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo boa? Existe, meus irmãos. Só quem é crente, só quem é pentecostal é que entende esses mistérios. Quem não é pentecostal não vai entender de maneira nenhuma. Mas eu sei que nessa noite tem crente pentecostal aqui. Levante a mão e dê um sinal glorificando ao Senhor. Aí o que aconteceu? Tivemos a notícia. A ruim e a boa. A ruim foi que ele certamente partiu para a eternidade, morreu. Mas por outro lado, a boa notícia foi que ele partiu salvo e ainda por cima batizado com o Espírito Santo do Deus vivo. Ou seja, meus irmãos, Deus de alguma maneira ou outra, ele faz questão de sempre te dar uma bênção, de sempre te abençoar de uma maneira ou outra. Mas se você não ainda não recebeu nenhuma bênção do Senhor, é hora de você começar a fazer o autoexame. É hora de você começar a fazer um diagnóstico na tua vida, o que é que está errado, o que é que você deve certamente acertar e consertar diante do Senhor. Mas pastor Erasmo, não tem nada de errado, então continue, meu irmão, porque esse é o sinal de que é uma prova do Senhor. A prova, ela tem hora para começar, mas ela também tem hora para terminar. Ela tem hora para iniciar, mas ela tem hora que certamente os minutos e os segundos eles são encerrados para que o Senhor ele possa começar a te abençoar. A Bíblia diz, e disse Deus a Noé:
Deus fala com Noé, Deus lembra de Noé, e Deus ele abençoa ali o patriarca Noé. Depois que Deus certamente abençoou a Noé, o que foi que aconteceu? Um ano se passou, dilúvio para todo lado, as águas começaram a abaixar, e ali a arca que Noé havia construído 150 metros de comprimento, ela começa a baixar e ela vai parar em um monte, o qual a Bíblia vai dizer, o Monte Ararat. É um nome meio que esquisito, mas era o monte o qual ela certamente parou, estacionou e abaixou ali. Chegou a hora de Noé ele sair daquela arca. Noé está na expectativa, escuridão ainda plena, porque a arca ali estava em uma escuridão plena, juntamente com todos os animais, e ele está agora na expectativa. A arca começa a abrir ali a sua porta, e naquele momento todos começam a sair da arca. Noé, quando ele entra em uma grande escuridão, que ele não consegue ver absolutamente quase que nada, de tanta escuridão, de tanta coisa ruim que se encontrava ali através dos animais, de tanta agonia que ele estava sentindo. Ele entra na escuridão, mas quando ele sai da arca, diz a Bíblia, e que não somente o sol estava lá posto, mas também o arco-íris. O arco-íris, meus irmãos, para que você tenha uma ideia, talvez os irmãos sabem ou não sabem, ele tem pelo menos 7 cores, ali como sinal da aliança e do arco da aliança, que Deus ele jamais iria castigar a humanidade novamente com o dilúvio. Ou seja, o que eu quero te dizer é o seguinte, que Noé ele entra na escuridão da arca, mas quando ele sai com uma claridade tão grande que até o arco-íris estava fazendo claridade para ele. E quem sabe nessa noite você entrou nesta arca deste problema com uma visão escura, não vendo nenhuma visão de esperança, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: meu servo, minha serva, é hora de sair da arca e contemple a gloriosa claridade da vitória que eu estou te dando. Contemple a gloriosa claridade da bênção que eu já decretei para você. E é hora de você começar a enxergar. O arco-íris ele tem pelo menos 7 cores, e o número 7 na Bíblia Sagrada simboliza o número da perfeição. Diz a Bíblia que o nosso Deus ele construiu o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Diz a Bíblia que o nosso Deus falou para Josué: Josué, é 7 voltas no último dia, e na 7ª volta vão tocar as trombetas, vão tocar as cornetas, e Jericó vai ruir de cima para baixo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4 versículo 5 que 7 tochas ardem diante do trono do nosso Deus. São 7 selos, são 7 taças, são 7 trombetas. E em Jó capítulo 5 versículo número 19, o próprio patriarca diz: de 6 angústias o Senhor te livrará, mas na 7ª o mal não te tocará. Porque o Senhor tem a perfeição, Ele tem a claridade da vitória para você. Então nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, Deus ele está falando, Deus ele está lembrando, e Deus ele está te abençoando. Toma posse da tua vitória, tome posse da tua bênção, e tome posse de uma nova história que Deus ele tem para você. Levante a mão e adore e glorifique ao Senhor. Oh, glória.